Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino e eu tô aqui com você todas as semanas e a gente está sempre incentivando vocês ao quê? Você já sabe, retornar à mesa, a gente se conectar com quem está perto, porque a gente gasta tanto tempo no celular, conversando com as pessoas que estão distantes. Então, o nosso incentivo é que você, depois desse episódio, sente na sua casa, marque com suas amigas para conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que é muito importante. A gente fala pouco sobre o assunto que a gente vai conversar hoje aqui. E vocês sabem que a gente tem um compromisso, né? Dos 3 Cs. Então, quem não sabe ainda vai saber agora. A gente pede para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse conteúdo para o YouTube entender que ele é relevante e ele continuar distribuindo para outras pessoas, tá? E a gente pede para vocês compartilharem, porque eu tenho certeza que sempre tem alguém perto de você precisando ouvir essa mensagem que a gente vai conversar aqui. Então, não deixe de compartilhar. E você também sabe que você pode ouvir a gente por aqui, assistir ou ouvir. E você pode ir lá no Spotify também, que a gente tá bem chique. Agora a gente tá lá no Spotify, então você pode encontrar uma Mulher de Verdade lá. E pode ouvir os episódios também por lá, tá bom? Hoje, a gente tá com um casal muito especial. E eles vivem uma vida um pouco diferente do que os casais que vivem aqui e vêm aqui. Mas você vai entender por que é diferente no sentido daquilo que eles fazem. Então, a gente está aqui hoje com o Enzo e a Antonella. Eles são missionários desde 2010. Desde 2010, eles trabalham no contexto transcultural. E nos últimos 8 anos, eles estão lá no Oriente Médio. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, Carol. Pra gente é uma alegria, o primeiro casal de missionários que a gente tem aqui, a gente nunca teve antes, né? E esse era sempre o nosso desejo, de ter casais de missionários aqui para nos encorajar. Antes da gente entrar no nosso papo, todo convidado que a gente tem aqui responde uma pergunta. Sempre a mesma, ninguém foge dela. A gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Quem quer começar respondendo? Acho que o Enzo. Para mim, Jesus... é bem clichê, né? Jesus é tudo. Mas eu realmente comecei a seguir Jesus Cristo com 14 anos. Foi realmente quando eu comecei a estudar Efésios sozinho. E eu realmente comecei a ter a minha própria fé, né? Eu sou filho de pastor, então sempre foi muito... A gente sempre é aquela coisa, assim, né? Do tipo, qual que é a fé, né? E assim, eu aceitei Jesus com 5 anos, tudo. Mas essas coisas sempre foram muito automáticas, né? Fui muito no PV, acampamento, tudo, né? Mas, assim, realmente quando eu comecei a entender quem Jesus era, Jesus, assim, começar a ler as Escrituras e Jesus começar a falar comigo. E a gente vê essa transformação que Jesus está fazendo na minha vida e vem dizendo na vida dos outros. E vê o sacrifício que ele fez por nós. Então, quando eu olho e vejo o significado, Jesus é tudo. E vale a pena. E esse relacionamento com Jesus vale a pena, ao ponto que eu sempre fico pensando naquela parábola da pérola, que é exatamente isso. É assim, Jesus é aquela maravilhosa pérola que vale a pena perder tudo para seguir a Ele. Bom, para mim, define muito quando a gente fala Deus Emanuel, né? Jesus, ele é o Deus Emanuel. E eu me converti com 19 anos e eu vim de um contexto de uma família muito disfuncional, um pai muito ausente. E quando eu encontrei Jesus, essa pérola maravilhosa, ele foi essa presença, esse amor, esse amado, esse pai, esse irmão, né? Tudo aquilo que eu precisava e que eu ainda preciso, ele é. Né? O grande eu sou, ele é tudo, né? Então, e em todos os momentos, né, todas as histórias, a gente vai compartilhar algumas histórias, algumas coisas aqui, sempre essa questão de Jesus ser Emanuel, estar comigo, tão pessoal, foi isso que me sustentou e me sustenta a cada dia. É tão legal, né? Que cada pessoa que senta aqui traz uma definição e tem tudo a ver com o que a pessoa vive do Senhor Jesus. Eu acho isso muito impressionante. E eu queria que vocês contassem um pouco, que o pessoal que assiste gosta de saber essas coisas. Como é que vocês se conheceram? Como foi o início do relacionamento de vocês? Nossa. Vamos lá. Então, era o seguinte, eu estava voltando de um trabalho no leste europeu. Eu tinha entrado na Moldávia e a gente estava fazendo treinamento de líderes na Moldávia, plantação de igrejas na Rússia e no Uzbequistão. E realmente Deus foi fechando as portas, eu voltei
e eu fui convidado para fazer a tradução de um curso de evangelização de árabes. E lá no estado do Paraná. E eu estava lá, assim, eu estava procurando emprego, estava assim, questionando o senhor, o que o senhor queria que eu fizesse. Então eu aceitei e você estava fazendo o seu último treinamento. Eu acho que é importante comentar que o Enzo, quando ele estava na Moldávia, ele queria chegar no Uzbequistão, porque esse era aquilo que Deus tinha colocado no coração dele ali com 16 anos, e ele estava a caminho disso, e Deus usou esse desejo dele chegar ali no Uzbequistão para levar ele até onde ele foi, né? 10 anos depois ele chegou no Uzbequistão, e quando ele chegou lá, Deus falou para ele que não era o lugar dele. Por isso que ele voltou pro Brasil, né? Então, e eu muito feliz por isso, porque senão eu não teria o conhecido. Então, eu tinha acabado de voltar do México e estava em preparo para ir para a China trabalhar com muçulmanos na China. E quando estávamos, né, nesse último treinamento ali em Foz do Iguaçu, ele era o tradutor do treinamento, e quando eu vi, eu falei, bom, mulher solteira, né, ver um rapaz, assim, bem apessoado, muito inteligente, eu falei, eu acho que deve estar casada, né, e eu estava muito focada para ir para a China, não estava em busca de um amor, não estava em busca de casamento, eu tinha entendido que o meu chamado era realmente servir o Senhor entre os povos. Casada ou não casada, isso para mim não era o que me dava significado. Mas eu entendi que quando a gente se conheceu e a gente teve aquela primeira conversa de 3 horas, Deus falou muito claramente ao meu coração que ele era a pessoa que ele tinha para mim. Então, para mim foi, ao mesmo tempo, uma grande alegria, mas também eu tive aquele luto, porque eu estava com um projeto, eu estava saindo para ir para um lugar que eu me preparei por anos para chegar. Então, teve todo esse processo de Deus no meu coração, mas obviamente que a alegria, né, de realmente conhecer o amor da minha vida, né, nós estamos juntos há 13 anos de conhecer e 12 anos de casados, e Deus, naquele encontro, o que ele falou foi que não era mais a minha missão, o meu projeto, aquilo que eu queria conquistar, e pro Enzo a mesma coisa, não era aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele queria conquistar, que ele tinha todo um ideal de como conhecer, o momento certo de conhecer a esposa, não foi bem assim, mas aquilo que Deus tinha para nós juntos, a sua missão, o seu plano, o seu projeto, né? Então, foi muito legal, porque ambos abriram mão de conceitos e coisas, mas num momento maravilhoso. Foi um encontro maravilhoso, um encontro de poder, né? Amigos nossos falam. Foi o seguinte, a gente se conheceu, a gente conversou primeiro, então eu sentei do lado dela, a gente estava no refeitório, eu estava conversando com o líder dela, daí eu estava numa outra mesa, ele convidou para eu sentar para conversar um pouquinho sobre a China, eu queria entender como é que era, e eu fui sentar do lado dela. Só que ela tinha aquelas alianças de compromisso com Jesus. Assim. Ele já pensou, já era. Já era. Daí eu falei assim, Fica a dica, gente, usa no outro dedo, repensa. Daí ela tava e tinha um rapaz do lado dela. Aí piorou. Daí ela começou a puxar papo comigo, e eu fiquei naquela situação difícil, entendeu? Porque assim, eu tentando jogar o rapaz na jogada ali, pra ter aquela conversa com um casal e tal. E eu tava indo pro campo, e poxa, alguém que acabou de voltar, quero saber como é que foi a experiência, Mas eu super ajudava porque eu era animada. gatinho, né? Claro. Daí foi lá, tal, daí a gente começou a conversar. E eu tô assim, numa situação meio desconfortável, porque ela tá conversando, tudo puxando papo, tudo, eu assim, cara... Daí, de repente... O rapaz pega e se levanta e vai embora. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei, essa conversa ficou bem interessante. Aí a gente continuou conversamos o primeiro dia por 3 horas. E a gente continuou conversando nesses dias. 4º dia, a gente começou a conversar sobre casamento. Uau! 12 dias depois, eu pedi ela em casamento. Meu Deus. Aprendam, rapazes. Aprendam. Se você tá assistindo aqui, porque hoje em dia isso daí é raridade, não existe. Mas também, assim, teve razões muito claras, né? Nós estávamos já com
para 27 anos. Ambos já tinham tido suas experiências, né, de vida, assim, de trabalho, de ministério, já queríamos ir para uma próxima fase na vida, vamos dizer assim. E eu já tinha tido relacionamento antes. E eu decidi assim, eu não vou mais namorar. Se for para tirar essa aliança do meu compromisso com Jesus, vai ser para colocar uma aliança dourada para eu casar. Então, assim, eu tinha isso muito claro. E eu fui muito clara com ele desde o princípio. Falei, olha, eu não vou namorar, né? Assim, a gente vai conversar e a gente vai orar sobre casamento, porque eu não vou namorar. Eu somente vou dar esse passo se for para um casamento, senão não. Então, e ele também tinha o mesmo coração. Ele também não estava para brincadeira, não estava, né, para passar muitos anos aí, né? E, enfim, e toda a questão do nosso chamado mesmo, né? Que não fazia sentido pra gente namorar por anos, enfim. Não, nós estávamos assim, na verdade, nós estávamos bem numa cruzilhada da nossa vida. Uhum. Eu tava no momento que eu realmente não sabia para onde Deus estava me enviando. Naquele momento, eu estava com, a única coisa que eu tinha era uma entrevista para trabalhar para uma organização de tradução da Bíblia americana. E, assim, mas assim, bem, bem distante, coisa assim, que eles estavam pedindo muito mais experiência do que eu tinha. Uhum. Então, foi realmente, assim, um milagre, mas isso daí, toda essa história foi, toda isso aconteceu no final de julho, e a gente conversou com nossos pais, né? Eu pedi a mão de casamento para os pais dela. Daí também tem aquela questão, se você vai pedir casamento no missionário, deve ter que falar com o conselho missionário, pastor dela. Foram tal. Muitas reuniões. E o pessoal, todo mundo estava de acordo. Que beleza. E daí meus pais também, do lado dela também, entendeu? Não que ela teve que pedir para meus pais, né? Mas... Mas eles me aprovaram. Aprovaram, todo mundo. Então, assim, houve uma coisa em geral que todo mundo aprovou. Então, assim, foi uma coisa assim, não foi só da nossa cabeça, mas também teve todos os lados. Uhum. Então, isso foi muito gostoso. Uhum. Da gente estar vendo a mão de Deus. E depois a gente casou em 6 meses, daí a gente casou em Curitiba. Daí, como eu sou filho de pastor, a gente convidou mais de 1.000 pessoas pro casamento. Nossa! E foi lá na igreja dos seus pais? Na igreja dos meus pais. Veio umas 700 e cacetada. Uhum. No dia mais quente de Curitiba. Sim, todo mundo suando. Pela mãe do guarda. Então, assim, foi... Assim, 12 anos. Depois a gente mudou para Brasília. Então, a gente pegou, casou, teve lua de mel e já fomos para Brasília. A gente não parou em Curitiba, fomos para Brasília. De Malicuia. E estava na casa da família e começamos a procurar a casa ali porque nesse meio tempo a gente foi contratado. Fui contratado para lá. Para trabalhar com tradução da Bíblia, né? E daí eu fui coordenar projetos da tradução da Bíblia. E, Antonella, enquanto ele estava lá trabalhando com tradução, o que você ficava fazendo lá em Brasília? Pois é. Quando nós nos casamos e eu entendi que Deus tinha um novo plano, uma nova missão para nós como família, como casados. Então, o meu projeto, obviamente, eu não fui para a China. E naquele momento eu falei, não, vou ser dona de casa, né? Então, né, a gente tinha um apartamento de 27 metros quadrados, acho. 27 metros quadrados em Brasília. Nem tinha sofá, enfim, né? Aquela coisa de começando a vida. E eu comecei a perceber que sobrava muitas horas no meu dia. Entendeu? Não tínhamos filhos ainda. Eu cozinhava, mas eram 2 pessoas, então eu fazia aqui umas pratadas enormes, sobrava muita comida, fazia bolo, sobrava muito bolo, enfim. E eu comecei a ver assim, isso não vai dar muito certo. E eu sou muito ativa, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, Antonella, você não gostaria de voltar a trabalhar com a Frontiers? Que era a missão que eu trabalhava, né, antes da gente se casar. Inclusive, no período dos 6 meses antes da gente se casar, eu fui para o México, voltei para o México para fazer um projeto com eles ali de planejamento por 50 dias. E eles queriam muito que eu continuasse. Mas eu falei, não, deixa eu me casar, deixa eu dar um suporte pro meu marido, ver o que ele precisa. Mas eu acho assim, que eu tava mais enlouquecendo ele do que ajudando, entendeu? Porque ele tava numa nova função, ele precisava entender o que ele tava fazendo. E eu não podia ajudar naquele momento.
Então, o Enzo foi super maravilhoso, marido que Obrigado. ele é. E me apoiou, falou, não, vamos ver, por que você não volta a apoiar a Frontiers? E foi assim que a gente acabou continuando conectado, né? Trabalhando com muçulmanos nesse sentido, com a Frontiers e, ao mesmo tempo, com tradução de Bíblia. E isso aconteceu por 3 anos, né? Isso. E a gente ficou nessas 2 funções. O que foi muito legal foi que nesse período eu estava me identificando muito com o que eu estava fazendo. Eu vim, por exemplo, de uma família que meus pais são muito fortes. Então, meus pais sempre funcionaram muito como essa rede de suporte. Então, foi muito importante para a gente se mudar para uma outra cidade, onde a gente tinha que resolver os problemas. Então, eu e a Antonella, a gente realmente cresceu como casal durante esse período. E eu vejo assim, a Antonella também estava se descobrindo como é que ia ser. Acho que também depois a gente pode estar conversando sobre a história da Antonella, como é que foi todo esse período para até chegar até o campo. Porque ela trabalhava aqui perto também, né? Aqui em São Paulo. Mas como é que era essa vida de casado? Como é que a gente ia funcionar? Então foi muito legal pra gente durante esse período. A gente teve a oportunidade também de conhecer muitas pessoas nessa área de missões, todos os nomezinhos, por causa que eu trabalhava na parte de financiamento, né? A gente trazia os recursos. Então, o pessoal que trazia, por exemplo, do projeto, eu que trazia o dinheiro. Eu era representante, né, da organização, a organização chamada Seed Company, e eles trazem o financiamento. Então, você vai lá gerenciando o projeto junto com as organizações que traduzem a Bíblia. Que legal. Então, assim, eu tinha contato com todo mundo ali dentro. Isso nos deu tantas oportunidades de conhecer tanta gente legal, e pessoas, assim, muito queridas falaram na nossa vida, né? Sim. Então, acho que até foi o Ronaldo Lidori que uma vez foi, assim, que falou... A gente estava conversando com ele, isso foi no Capacitar de 2012, lá em Brasília. E ele comentou assim, legal o que vocês estão fazendo e tal, mas vocês têm que trabalhar juntos como casal. Pensem como, eu acho que foi a ideia dele assim, olha, pensem como que vocês vão chegar ao ponto que vocês vão trabalhar juntos, que vocês vão estar no mesmo alvo, no mesmo foco. E eu já tinha sentido isso, e a gente... só que a gente não via ainda como isso ia acontecer, né? Mas eu acho que a partir daí começou a ser esse processo da gente repensar, ok, então qual que é a missão dele para nós juntos? E eu acho que naquele começo a gente estava viajando em torno de 6 meses por ano, ou mais. Bastante. Então a gente tentava fazer que nossas viagens seriam ou juntas, então a gente tentava ver, para que realmente a gente não passasse tanto tempo longe um do outro. Então, depois a gente morou no México um tempo, por causa do trabalho. Depois ela ficou um pouco tempo em Dallas. Então, a gente tentava fazer a vida se encaixar de uma certa forma que a gente não ficasse tanto tempo só. E a gente também quis começar a engravidar. Então, a gente... Exato. Então, a gente... Já no primeiro ano, daí a gente mudamos de Brasília, fomos para Curitiba, para estar mais perto da nossa família. Por conta realmente desse desejo de engravidar, a gente falou, poxa, vai ser legal estar perto da família, né? Passar por esse processo juntos. Mas a gente não engravidou. E descobrimos ao longo de alguns anos, né? Nesse processo de tentar engravidar, que nós 2 tínhamos problemas seríssimos de infertilidade. Nossa. Então, foi nesse processo também a gente começou, ok, Deus, se você quer... E a gente estava aberto para onde... Nosso chamado missionário nunca foi geográfico. Assim, mesmo quando eu quis ir para o Uzbequistão, só para voltando aqui um pouquinho, quando eu tinha 16 anos, eu tinha meu chamado missionário. Daí eu vi na CNN, naquele tempo, o Uzbequistão é um país da Ásia Central, tá? Para aqueles que não conhecem, é um país lá da onde é que estão, lá, né? Então, eu peguei e vi na CNN e falei assim, ok, tem um plano de vida. Então, eu falei assim, ok, então com 16 anos eu falei, ok, então eu vou estudar. Eu já estava planejando fazer economia, mas eu falei, vou fazer economia para aprender a fazer negócio. Os Uzbequistão naquela época, isso é antes do 11 de setembro. Então, você chegava com $50 mil, eles dobravam aquilo. Para você, na época que ainda $50 mil valia muito mais dinheiro, né? Então, essa era a ideia. E depois eu ia fazer seminário. Então, por isso que depois
Aí vou lá estudar no PV. Aquela mentalidade, né? Ah, não, então tem que fazer isso, depois seminário. Então eu fiz, então a gente foi. Então a ideia realmente funcionou, que era, eu peguei, estudei, né? Estudei economia, depois eu fiz o PV, bênção de Deus, e, né, onde foi amizade. Pois é, né? E a fama dele é que ele era extremamente organizado. Vocês estão vendo, né? Que não é só em tudo, assim, extremamente organizado. Era a fama. Na verdade, Antonella pode dizer contra isso, mas isso é... Então, né? Deixa pra então, lá. a fama e a realidade são duas coisas que elas... Mas eu acho que pro padrão de homens, ele era superior ao padrão dos rapazes. Não sei, eu não conheço muito. Nunca convivi. Bom... Então, o que aconteceu? A gente pegou, então, assim, quando Deus disse não, né? Lá no Uzbequistão. Do Uzbequistão, quando eu cheguei, na verdade, eu estava trabalhando na Moldávia com o pessoal das igrejas. Quando eu cheguei no Uzbequistão, foi muito estranho. Eu desci no avião, assim, Deus foi quase uma voz de Deus dizendo para mim que aquele não era o meu lugar. Nossa. Uhum. Então, foi assim, muito forte. E eu, por que Deus? E daí teve várias razões, né? No Uzbequistão teve uma razão também, que era um homem não casado lá, porque é casamento arranjado. Então, eu tinha umas complicações, por exemplo, eu tive líderes, né, tipo, oferecendo, por exemplo, assim, não, se casa com uma moça daqui, entendeu? Uma adolescente, entendeu? Uau. E... oferecendo a filha de 13 anos, assim, imagina. Era, assim... aquela situação complicada, dizendo assim... cultural, né? Porque pra eles, assim... Pra gente é um absurdo, e na cultura deles é totalmente comum. Então, assim, dizendo, ela é bonita, daí tipo... Não faça isso, não né? Faça isso, não faça isso. Tipo, como criança, sim, entendeu? Então, mas eu entendi exatamente... Porque naquela época eu tava com 26, e eu entendia claramente, assim... E eles diziam assim, se você tá em 26 anos... e ninguém arranjou casamento pra você, tem alguma coisa errada com você, entendeu? É uma outra mentalidade. Então, mas agora, parece que agora, sinceramente, eu tô indo pra um outro tópico, né? Caminhando assim. Mas eu quero perguntar outra coisa pra vocês. Fala. Geralmente, quando a gente fala de missionários, a gente pensa que o céu se abre, Deus chama e você fala assim, tá bom, os anjos vieram me buscar, eu tive um super chamado. Foi assim com vocês também? Então, para começar, assim, a gente nem gosta muito de usar a palavra missionário. Assim, é claro que na comunicação em igreja, as pessoas vão chamar a gente de missionário, isso é muito normal. Mas nós não somos especiais. Nós somos seguidores de Jesus. Somos discípulos de Cristo e nosso desejo é fazer discípulos. É isso que Jesus falou para a gente fazer em Mateus 28 e é isso que nós queremos fazer, né? Então, assim, em termos de um chamado específico, eu vou dizer assim, com 19 anos, quando eu me converti, eu comecei a seguir Jesus e eu lia uma Bíblia que falava sobre ser discípulo. E ser discípulo é fazer discípulos. E aquilo me chamou muita atenção. E eu entendi... realmente, assim, a grande comissão de Deus foi uma coisa muito forte no meu coração desde o princípio. Também eu acho que existe um outro ponto que, desde pequena, eu sempre me interessei por outras línguas, outras culturas, outros povos. Era uma coisa forte no meu coração, que eu tinha um desejo. Então, acho que são coisas que vão complementando e Deus coloca mesmo no nosso coração. Eu tive alguns encontros que a gente pode falar assim, alguns chamados, né, avivamentos no meu coração, no sentido, assim, de estar numa conferência missionária, você ouvir um missionário falando e você fala, puxa, eu quero muito fazer isso na minha vida. Ai, que legal. Então, assim, eu tive esses momentos como jovem, né? Até mesmo eu estava estudando administração e eu cheguei na metade da faculdade, o que eu estou fazendo na administração? Eu quero fazer ministério, eu deveria estar estudando teologia. E eu queria largar a faculdade e Deus foi muito claro comigo que não era para eu terminar minha faculdade de administração. E hoje eu entendo o quão importante foi a minha faculdade de administração.
E eu trabalhava numa grande empresa na área de recrutamento de altos executivos, e eu cresci muito rápido, né, na minha função, e muito jovem eu tinha já muito sucesso na minha carreira, né, nunca fui estagiária praticamente, né, eu já estava em carreira já desde o princípio da faculdade, e no meu último ano de faculdade teve um projeto de curto prazo para a China, logo depois que teve terremoto em 2008, eu sei, faz muito tempo, somos velhos, mas em 2008 teve um terremoto em maio na China e as Olimpíadas aconteceram ali, eu acho que em agosto mais ou menos de 2008. E então, por conta das Olimpíadas, a China abriu, e foi aquele primeiro momento que a China abriu. E aí a gente foi com vários voluntários de várias igrejas diferentes, denominações diferentes, nós nos juntamos e fomos para esse projeto de curto prazo. E quando eu estive ali na China, eu entendi que realmente era o meu chamado, era realmente aquilo que Deus estava me convidando para participar, daquilo que Ele estava fazendo. E aí foi quando eu voltei da minha viagem, falei, ok, eu quero isso, mas e aí? O que eu faço? Mas como é que eu faço isso? Né? E eu conversei na minha igreja e eles não sabiam como me orientar, né? Eu fazia parte da liderança de missões da minha igreja, por exemplo, então eu não poderia me orientar, né? Uhum. Então, assim, foi todo um processo, né? Eu acabei, o meu chefe queria me promover numa posição de associada dentro dessa consultoria, e nessa posição eu iria trabalhar muito mais, ter muito menos tempo, né, para me dedicar para a obra. E ele me perguntou, se eu te promover, você vai me decepcionar? Ele me perguntou isso porque ele sabia que meu coração já não estava ali. Uhum. E eu falei para ele, olha, se Deus quiser que eu faça isso, você não vai se decepcionar. Mas se eu for contra a vontade de Deus, sim. Então eu vou orar e eu te dou uma resposta. E foi isso que eu fiz. Eu tirei um tempo de jejum e oração e eu pedi demissão da minha empresa. Eu pedi demissão sem ter um projeto, sem ter um direcionamento, sem saber o que fazer. Eu entendi que era um passo de fé. Eu não acho que todo mundo tem que fazer isso, não acho que esse é o padrão, não é. Foi a minha história, que Deus tinha algo específico tratar comigo. E foi um processo, né, eu fiz mais uma viagem de curto prazo para a China, para conhecer os muçulmanos do noroeste da China. Depois eu fui para o Camboja também, fazer um treinamento missionário ali. E passei o ano de 2009 sem ter uma clareza do que fazer. Aí eu comecei, eu estava já eu já tinha terminado o meu último ano da faculdade, eu estava só fazendo o meu projeto de TCC, que eu deixei o ano para fazer isso, e eu decidi fazer o meu projeto de TCC na área de missões. Então, assim, olhando um viés administrativo daquilo que eu tinha estudado, mas em missões. Então, eu comecei a ter contato com várias agências missionárias, entrei em contato com vários projetos, e isso me ajudou até mesmo a abrir portas, a abrir minha mente, de ver assim, ok, isso é possível, isso não é... Só que foi um ano muito difícil, porque eu não estava trabalhando, eu estava só me dedicando a sendo voluntária, né, fazendo trabalho voluntário nessas agências, fazendo meu TCC, mas eu não tinha nenhum dinheiro entrando, né? Então, eu sobrevivi, assim, naquele ano com os recursos que eu tinha, né? Eu tinha, né, recursos que eu podia viver ali por aqueles meses, mas, assim, a cada mês eu falava, Senhor, mostra o caminho, porque... o que eu vou fazer, né? E aí foi passando, mas Deus, Ele precisava tratar o meu coração, porque quando meus pais saíram de casa, eu tinha 17 anos, naquele momento, eu achei que tudo dependia de mim, porque eu tive que trabalhar muito jovem, eu tive que alugar uma casa, eu tive que, fazer a vida por mim mesma, vamos dizer assim. E, claro, eu me converti com 19 anos, mas tem coisas, algumas
crenças que são tão profundas que você nem entende o quão profunda ela é. E foi naquele momento, naquele ano de 2009, que Deus quebrou aquele orgulho no meu coração. Porque eu precisava depender plenamente dele e da igreja dele. Então foi esse processo que foi maravilhoso na minha vida, super difícil, doloroso, mas entender que a provisão vinha dele, que ele ia cuidar e que ele ia usar a igreja dele para cuidar de mim e para prover para aquilo que ele estava chamando. E no final daquele ano, eu recebi uma proposta de trabalho irrecusável e eu orei e Deus falou não. Eu, não vou. E naquela noite eu recebi o convite da Frontiers para ir para o México fazer esse trabalho. Legal. Que aí foi realmente aquele primeiro passo que me trouxe aonde eu estou agora. Então, não é mágico igual a gente acha, porque eu queria que vocês contassem um pouco, porque tem muita gente que acha, o senhor vai me chamar agora, amanhã eu já vou ter todo o sustento, tudo que eu preciso, não tem um processo a ser passado, né? As coisas acontecem muito instantâneas. Eu vejo que cada vez mais a gente tem essa sensação de que Deus chama e não existem coisas que precisam ser tratadas no meu coração, na minha vida, coisas que eu vou ter que deixar, coisas que eu vou ter que aprender. Não é? Sim. Eu acho assim, 2 pontos. Acho que assim, primeiro ponto é assim, tem essa coisa do chamado. Eu acho que algumas pessoas são chamadas para geográfico. Meu chamado, exatamente. Acho que a Carol é mais ligada com muçulmanos do que eu, propriamente dito. É muito interessante. Assim, eu, por exemplo, vejo um vídeo do Japão e começo a ver as necessidades do Japão e já, poxa, que interessante, que legal. Me aquece o coração. Mas, o que aconteceu? Foi em 2014... Não, 2013 a gente foi na reunião e a gente foi começar a procurar equipes. Uma reunião internacional com os obreiros, né, da Frontiers. A Frontiers tem 2.500 obreiros no mundo todo. No mundo, Então, o que a gente foi fazer? A gente foi lá e foi conhecer o pessoal. E a gente foi lá conversar com as equipes. Assim, a gente falou assim, tipo, nós dois tínhamos se preparado por vários anos para trabalhar com muçulmanos. Então, a gente disse assim, a gente gostava da Frontiers, a forma como ela é. Entende? O pessoal é sério com Jesus, tem todo o apoio. Então a gente pensou, vamos com eles. Vamos dar espaço. A gente pegou o seguinte, na verdade, eu sofro muito com calor. Tá? E Deus na sua... Bem irônico. Bem irônico. Mas a gente falou assim, tá, vamos pensar... Eu queria a gente decidir o seguinte, línguas majoritárias. Então, ou a gente iria para algum lugar... Eu não queria uma coisa muito tribal. Assim... A gente vai aprender a língua desse povo bem pequeno. Daí eu falei, Jesus chegou lá para eles, eu vou ter que aprender uma língua nova novamente. Então... Não deu muito certo, né? Não. Nossa teoria não deu muito certo. E eu acho que a outra coisa também que a gente sempre teve no coração muito forte é ir para onde ninguém tinha ouvido. Ser pioneiro. Exatamente. Então, a gente entendeu que o nosso chamado principal, né, que é aquilo que Deus nos chamou para fazer... É muito menos, assim, um povo específico, uma língua específica, enfim. Mas todos esses anos a gente olha e fala assim... Esse nosso coração, ele arde para que todos escutem. Todos tenham a oportunidade de ouvir. E quanto mais tempo essas pessoas vão esperar para ouvir da palavra de Deus. Então, o pioneirismo, esse coração de chegar aonde ninguém ainda chegou... É o que realmente moveu e move o nosso coração para aquilo que nós fazemos hoje. E a gente foi primeiro uma equipe, a gente queria se juntar com eles. Eles abriram as portas, estavam interessados que a gente fosse lá e pediram para a gente fazer um treinamento. E a gente foi fazer esse treinamento, que é uma simulação de campo. E esse daí foi nos Estados Unidos, a gente ficou 3 meses lá. Um período muito legal com eles, trabalhando com eles lá. E não com essa equipe já estava no Oriente Médio, né? Com esse treinamento. E a gente meio que se transformamos nos líderes do treinamento. O pessoal já estava lá 7 meses, mas era pelo fato mesmo da gente ser quase os únicos casados ali. E essa forma sempre da gente trabalhando tudo, né? De tipo, a gente estava acostumado... A gente já estava em posições de liderança, né? Então a gente já estava acostumado a liderar a equipe, vamos dizer assim. Então a gente foi trabalhando e foi muito interessante, porque depois nós fomos para um prático no Oriente Médio trabalhar com refugiados. Refugiados sírios. Isso. E assim, agora, a gente chegou exatamente no momento que Deus abriu as portas.
é muito interessante no campo. Você vai notar assim, existem momentos que Deus abre as comportas e a água cai. E vai. E muda tudo. Então, os obreiros já estavam trabalhando lá por 3 anos com o pessoal. Estava difícil, bastante distribuição de alimentos, eles estavam pregando o evangelho. A gente chegou lá, tá? Não, nada que a gente fez especial, só as coisas se coincidiram. Abriu as portas. E o pessoal começou a estar interessado em Jesus. Então, o pessoal estava dando alimento e daí estava oferecendo lá tal para fazer estudos bíblicos e o pessoal começou a aceitar. Nossa, que... E a gente começou a ter milagre. Por exemplo, um dos milagres foi o seguinte, até foi uma equipe, foi uma moça solteira, acho que eram 3 moças solteiras. Uma moça, a gente não sabe exatamente se ela estava com a coluna quebrada, mas ela estava, por exemplo, refugiada, então ela estava assim... Elas estavam em casa, né? Estavam num apartamento, uma coisa assim. Era uma casinha, E assim, uma casinha bem simples, ela estava num colchão, no chão. Ela não conseguia andar, ela não conseguia levantar. Ela tinha algum problema muito sério na coluna. E ela estava totalmente encurvada. E essas moças pegaram, né, conversando com eles, tal, tudo com uma tradutora, pegaram e oraram em nome de Jesus para aquela mulher. Explicaram, né, o porquê queriam orar no nome de Jesus, por que é no nome de Jesus, né? Fizeram toda uma apresentação e oraram por ela. Ela aceitou, ela quis a oração e ela aceitou. E daí eles oraram, tal, tudo. A mulher começou a se sentir um pouco diferente. Mas elas pegaram, tal, e conversaram sobre a possibilidade de fazer um estudo bíblico. E eles ficaram animados. Animados. E o esposo. Ela e o esposo. Mas ainda assim, ela estava meio curvada. Elas pegam e saem da casa. Elas estão saindo da casa e vem um homem atrás delas, gritando, correndo atrás delas. Ela lascou, entendeu? E naquela época, era a época do ISIS. Onde a gente estava 40 quilômetros, o ISIS estava lá. Tinha bombardeio e tudo. Foi assim. Então, a gente corre, a gente fica... O que a gente faz? O que a gente faz? E daí chegou o negócio todo, chegou o cara, falando para elas que era o marido daquela mulher, e falando que ela foi curada. Nossa. Então elas pegam, voltam lá no próximo dia para dar o estudo. Casa lotada. A mulher que não levanta, pega, se levanta, começa a pular. Para mostrar para todo mundo que Jesus tinha curado ela. Começa a servir o pessoal, e você, no Oriente Médio, como é que se serve? No chão. Então a mulher está se abaixando ali. A pessoa não podia nem levantar, fazer nada. E sem contar como é importante para eles a hospitalidade. Então... Eles fizeram, assim, um banquete pra gente. Depois a gente foi pra lá, a gente comeu lá com eles. E eles se tornaram como se fossem líderes ali dentro né, de um grupo de pessoas que eles começaram a facilitar estudos da Bíblia. Então a gente, por exemplo, eu estava lá, um outro homem era um padeiro sírio. E a gente chegou, o pessoal entregou uma Bíblia para ele. E eu chego lá para dar o estudo bíblico pro cara. E daí chega lá, o cara já começa pedindo desculpa, porque ele já começou a ler a Bíblia sem a gente. Olha, eu falei, não. Que problemão, hein? Que problema. Eu falei, não, de boa, tal. Sem problema algum. E a gente foi estudar. A gente foi estudar o livro de Gênesis com ele, né? E a gente tem um jeito bem simples de estudar a Bíblia com eles. Textos curtos, todos. E foi muito legal. Mais indutivo. E daí a gente pegou e a gente foi lá, tá. Então lê a Bíblia, depois você vai ler e depois você fala, né? E esse homem pega, a gente tá abrindo o livro, em Gênesis, criação do homem e da mulher. Ele pega, lê o livro, a Bíblia, ele para no meio e fala assim, tem uma coisa diferente nesse livro. Tem uma coisa diferente, tem poder nesse livro. Tem poder. E a gente começou a perguntar, o que você aprende sobre Deus? E foi muito interessante que ele falou, eu não sabia que Deus tinha criado a mulher do homem. Olha só. E daí ele falou assim, pô, então o que a gente aprende sobre o homem? Ele falou assim, que o homem tem que proteger a mulher. Que para a cultura deles isso daí é completamente diferente, né? Porque a mulher não tem esse status que a gente tem aqui, né? No Ocidente. E daí eu fui fazendo assim, tá, então como é que a gente vai obedecer esse texto? Ele falou, vou amar mais minha esposa. E, tipo, amar a esposa, entendeu? É tipo... Muito genérico. É muito genérico. Tipo, eu vou amar mais, entendeu? Eu amo todo mundo. Então eu falei, não, seja prático. Ele falou,
eu vou começar a agradecer a minha esposa porque ela fez o almoço hoje. Nossa, isso é praticamente impossível grande na cultura deles. É mais exato, mas assim, o que ele começa? Ele começou a ver na Bíblia uma transformação, entendendo que, espera um pouquinho, existe uma mudança. E depois, esse é o primeiro estudo. Então, isso tem que colocar em prática. E ele também tem que compartilhar com as outras pessoas. E assim se forma ali uma igreja, um grupo Porque a igreja, o que é a igreja? A igreja são pessoas se reunindo. A gente não vai poder construir prédios no Oriente Médio. Isso a gente não tem dimensão disso aqui, né? Então, assim, então, as igrejas sempre vão ser, normalmente vai ser igreja em casa. Então, essas pessoas começaram a se reunir. Nesse período se formou 4 grupos. Isso a gente ficou 2 semanas, 4 grupos. Esses grupos se multiplicaram para 12 e continuaram multiplicando. A gente não continuou, quem continuou foram os obreiros que estavam lá, e a gente teve essa oportunidade de participar. Do início, né? Do pontapé inicial, vamos dizer assim, daquilo que Deus começou a fazer ali. Mas as pessoas que permaneceram a longo prazo foram que realmente puderam, regar, e continuar o trabalho. Essa é uma questão também, né? Quando a gente fala de ministério, transcultural, ministério aqui também, é a mesma coisa, né? Você, em alguns lugares, alguém já semeou, alguém já regou, você está ali só para colher os frutos. Em outros lugares, você ainda não dá nem para plantar, porque tem que tirar tanta pedra do solo, porque o solo não está bom ainda para jogar semente. E aí você vai jogar semente. E aí você vai regar, ou outra pessoa vai regar. E esse é o processo. Por isso que quando a gente olha os testemunhos, esse testemunho, ele envolve muito mais do que aquela pessoa que está contando, do que aquela pessoa que viu o que aconteceu. Quantas pessoas passaram, quantas pessoas oraram, quantas pessoas choraram por aquele povo, por aquelas pessoas, para que elas pudessem conhecer o Senhor. Outra coisa bem importante, que muitos desses refugiados sírios, eles tiveram uma excelente experiência com cristãos. Que bênção. Então, eles viram o amor da igreja. E isso fez com que eles questionassem a sua própria fé e falassem assim, ok, tem alguma coisa errada com o que a gente está vivendo aqui. E eu, assim, abriu portas para que pudesse ser semeado, né? Depois a gente pegou e o que aconteceu? Aquele líder que estava convidando a gente ficou doente e ele voltou para a terra dele. Então, a gente ficou sem a equipe. Mas a gente já estava com longo prazo, né? Já estava com foco no país, que era um país lá da Península Arábica. Então, a gente foi, visitamos todas as cidades. Um casal com 5 filhos que fez o treinamento com a gente, falou assim, se vocês liderarem uma equipe, nós vamos com vocês. E uma moça solteira. Então, a gente visitou as cidades. Nós fomos para uma cidade que quando chegamos, nós dobramos o número de obreiros na cidade. E uma cidade assim que... Lá, qual que era o problema? Cristão é uma cidade portuária. Então, o que eles fazem? Todo mundo, todos esses marujos que chegam lá, que tem uma vida extremamente questionável, né? Eles sempre se dizem cristãos. Então... E era um lugar extremamente conservador, né? Então, nosso primeiro campo no Oriente Médio, tirando, né, esse curto prazo, foi num lugar muito conservador, onde as mulheres usavam a burca, realmente é só o olhinho para fora, e às vezes nem o olhinho para fora. Então, você imagina esse contraste, né, dessas pessoas ouvindo que esses estrangeiros, todos os estrangeiros que passavam pelo país eram cristãos, né? E que tipo de estrangeiro que passava ali, né? Comerciante, né? Os marujos, e geralmente não estavam ali para coisas muito boas, sabe? Então, inclusive, sabe esses guias de turismo? Então, o guia de turismo desse país que nós moramos dizia para que você, se algum local perguntasse a sua religião, você falasse que era cristão. Nossa. No guia.
porque falava assim, olha, eles não entendem se você acredita em outras coisas ou não acredita em nada, eles não entendem isso. Então, facilita a comunicação e fala que é cristão. Então, você imagina, né? Se qualquer estrangeiro que passasse ali falava que era cristão, qual que é o padrão, né? Então, em geral, no mundo muçulmano, o padrão do cristianismo é Hollywood. É aquilo que eles veem na televisão, né? É o cantor de rap falando umas atrocidades na letra e usando uma cruz enorme no pescoço. Então, infelizmente, é uma ignorância por não saber e não conhecer cristãos verdadeiros, né? E lugares que não tem igrejas, não tem como eles conhecerem cristãos se a gente não for para lá e contar para eles o que significa seguir a Jesus, né? Então, o nosso trabalho, inicialmente, o que a gente falava? Se eu falasse que eu era cristão, todo mundo já entendia. Você é promíscuo, tua esposa não é verdadeiramente tua esposa, ela é tua namorada. E você está dormindo com a mulherada, porém. Então, quando a gente chega lá, uma das primeiras coisas que a gente faz, por exemplo, a gente não falava que era cristão, porque senão eu entrava e ficava na caixa. A Antonella usava a roupa preta e o véu. A gente testou várias coisas ali, né? E a gente foi vendo o que era. Então, por causa que a Antonella usava o véu e a roupa preta, o pessoal pensava assim, você é muçulmano. E daí eu falava, não, eu não sou muçulmano, eu sou seguidor de Jesus. E daí já começava a ficar, por quê? Porque aí eu vou criar uma conversa. O que eu não quero é ter uma conversa de 2 segundos. Eu sou cristão, pronto, ótimo, acabou, tô indo embora. O que a gente queria, né, quando a gente chegou ali, nós precisamos ser pessoas de interesse, né? Porque se as pessoas não se interessarem por você, elas não vão conhecer a mensagem preciosa que você tem. Então, a gente entendeu que ali era um momento da gente se contextualizar da melhor maneira possível para que a mensagem fosse transmitida da maneira correta para aquele povo, né? Então, né, eu usei a roupa, a gente orou bastante sobre isso, usa, não usa o véu, não usa o véu, como faz. E realmente eu fui a primeira, né, obreira ali naquele lugar para usar a roupa. E, assim, nenhuma pergunta, você é muçulmana? Isso não me incomodava. Ao contrário, eu adorava que me perguntasse. Por quê? Porque olha a oportunidade. Olha a oportunidade que eu tinha para contar. Peraí, deixa eu te contar. Deixa eu falar para você no que eu creio. Em vez da pessoa olhar para mim e falar assim, mais uma estrangeira. Não tem interesse, não perguntar. Agora, eu via eu falando português, usando a roupa deles. Nossa, abriram-se muitas portas para a gente poder conversar com as pessoas. E dava também para ele, para o Enzo, uma credibilidade como homem impressionante. Como os homens elogiavam ele, que a esposa dele se vestia como as mulheres locais. Então, assim, a gente teve assim, uma credibilidade dentro dessa região maravilhosa. E, por conta disso, a gente podia também compartilhar, né, com as pessoas a mensagem preciosa que a gente foi para lá compartilhar. Gente, o tempo aqui ele não passa, ele voa. Então eu quero que vocês comecem assim a dar alguns tipos de encorajamento para as pessoas que estão assistindo a gente, porque eu achei legal que vocês trouxeram aqui que não existe uma receitinha, porque às vezes a gente tem essa impressão de que eu vou ser chamado, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, tem uma série de etapas. E o senhor trabalha de formas diversas com as pessoas. Então eu queria que vocês dessem um encorajamento para quem está assistindo a gente, gostaria de se envolver mais com o campo missionário, eu gostaria de conhecer, porque a Antonella estava falando, né? Que na igreja dela não tinha nada, ela não sabia, assim, sobre agências. Então, como que as pessoas podem se envolver? Aqui, na nossa igreja, a gente é uma igreja missionária, né? Sim. É como o pastor Arival gosta de ser conhecido. Então, aqui a gente conhece, mas a gente não tem tanto envolvimento com transcultural. A gente está começando, né? A galgar esse espaço. A gente trabalhar mais com as igrejas locais ou no Brasil, a gente está começando. Então, como que as pessoas podem fazer para conhecer, para se envolver? Olha, eu acho que, assim, primeiramente, intercessão, sabe?
né, eu posso até falar sobre o material que nós temos e aquilo que nós fazemos dentro da Frontiers, que pode ajudar a ouvinte desse podcast. A Frontiers, nós temos um alvo de 10% do mundo muçulmano conhecer a Jesus em 10 anos, né? Então, nós temos 50 cidades que foram selecionadas, né? Vou pegar aqui o papelzinho. Quer apontar para a câmera? Eu posso apontar e você vai apontar. Eu aponto aqui. Né? Então, foram criados vários materiais. Então, tem vídeos no YouTube falando sobre essas cidades. Que, assim, é maravilhoso. Porque cada um desse vídeo vai falar sobre essa cidade e vai dar os pontos de oração. Legal. Gente, nada vai acontecer sem começar a orar. E, assim... Isso começando na gente, para que Deus chame a gente para o ministério e lá também, né? Então, mesmo que não conheça nenhum missionário, ninguém que esteja fora, ore, né? Porque a oração vai fazer a mudança, vai fazer a diferença. Então, eu posso, assim, dizer, a Frontiers tem treinamentos online de graça, né? Tanto mobilização na igreja, quanto próprio treinamento para a pessoa ser um voluntário ou realmente falar assim, eu quero me candidatar a ir para o campo, né? Então, entrando lá no site da Frontiers, né? Frontiers, eu acho que é .org.br, frontiers.org.br, isso mesmo. Tem Instagram, tem YouTube. Entrando lá, acessando lá, vai ter muita informação. Um dos treinamentos que nós demos, também estamos nesse treinamento, chama ACT, dentro da Frontiers, que é um treinamento base pré-campo, para qualquer pessoa fazer, mesmo que ela não queira ir para o campo, mas só para conhecer mais do ministério e poder encorajar outros para ir e poder orar melhor. Então, assim, é tudo de graça. Tudo isso, todo esse material, enfim, né, Deus abrindo aí a tecnologia ao nosso favor, que não tinha na minha época, não tinha tudo isso, e hoje tem. E é joelhos no chão, é oração. E para aqueles que estão sentindo assim, aquele chamado de Deus, orar ainda mais. Porque quando você começa a orar pelos povos, algo acontece dentro do nosso coração e Deus direciona. Deus não fica calado. O ACT, na verdade, foi criado porque a gente estava... O que estava acontecendo, né? A pessoa tinha um chamado. Poxa, Deus está me chamando para o campo, mas o que eu faço? Então, e daí o que acontece? Começa a fazer treinamento. Normalmente as pessoas são chamadas, são pessoas extremamente ativas na igreja. Uhum. Daí você fica tão bom que a igreja fala assim, trabalha aqui, trabalha com nós. E como é que fazer esse caminho? Então, o treinamento, ele é extremamente prático. Ele é online e você vai ter discussão com um grupo. Então, vai ter pessoas no Brasil todo. Você vai escolher um grupo, por exemplo, alcançar os haitianos. Aqui em São Paulo é fácil. Quem você quiser, tipo, todas as tribos, povos e raças, né? Então, você começa a montar uma estratégia. Você levanta pessoas para orar. Uhum. Para nossa equipe, nós tínhamos sempre... Não era só a parte financeira que era importante. Você tinha que levantar 100 pessoas para estar orando por você. Uau, 100 pessoas. 100 Você consegue achar 100 intercessores? 100. Uau. Por quê? Porque a gente entende que não é só o financeiro. O mais importante é a oração. Uhum. Então, quando você vai fazendo ACT, você vai te levantando, você vai começar a trabalhar, você vai pensar em estratégia de como alcançar essa pessoa aqui em São Paulo. Uhum. Ou no qualquer Brasil, qualquer cidade, né? Curitiba, onde for, Rio de Janeiro, ou até cidade pequena, que sempre vai ter, ou normalmente, hoje em dia, tem sempre um grupo. Tem, porque eles vão migrando, eles vão chegando assim, né? Uhum. Em alguns lugares eles vão migrando. Estava ouvindo sobre afegãos na Bahia, entende? Então, como é que vamos alcançar esse povo? E você vai trabalhando nesse processo. Uhum. E a partir daí você faz uma divisão no final do curso. As pessoas que vão ser candidatos, que realmente querem ir para o campo, aqueles que vão ser mobilizadores, que vão mobilizar suas igrejas, e aqueles que vão fazer intercessão, e os voluntários. Quem gostaria de trabalhar na Frontiers? Porque com a sua carreira, né, você pode servir. Então, por exemplo, a gente esteve no encontro da Frontiers esse final de semana, e nós conhecemos uma pessoa que trabalha na área jurídica.
Olha que legal. Então, assim, tá servindo todo mundo que tá lá no campo, na área jurídica, aqui do Brasil, né? E gente na área de comunicação, enfim, toda a parte visual, vídeo. A gente quer começar a ter mais presença até mesmo nas redes sociais. A gente precisa de gente nessa área, voluntários. Por quê? Porque a gente precisa de mais gente nesses países, nessas cidades, alcançando esse povo. E depois a gente tem treinamentos, assim, para a pessoa passar um ano, e daí esse daí estudando a língua e já trabalhando no campo. Isso daí tá morando num país muçulmano e alcançando, eu não vou dizer aqui quais países que tem, mas depois, se a pessoa tiver interesse, a gente vê passando todo o processo, a pessoa poder trabalhar ali. E a partir dali, ele vai estar numa cidade-chave que ele pode estudar e a gente vai estar empurrando essas pessoas, assim, gentilmente. Mas, assim, e Deus vai estar guiando eles para um lugar onde não tem ninguém. Um lugar onde é estratégico e precisa da luz de Jesus Cristo. E a gente não trabalha sozinho na Frontiers também, tá? É sempre em equipe. Então, quando a gente fala assim, a gente vai impulsionar você para ir para um lugar onde tem ninguém, sim, mas você terá uma equipe, né? Ou você lidera uma equipe, maravilha, que nem a gente fez, ou você faz parte de uma equipe, né? E que eu acho legal que vocês estão colocando aqui é que é um trabalho diferente, porque antigamente a gente pensava nessa questão de missões que você vai ter que desbravar muita coisa. Você vai morar numa cidade, em muitos casos, vai viver a vida comum daquela cidade e é vivendo aquela vida comum que você vai interagindo com as pessoas, como a gente faz aqui na nossa igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Exatamente. A gente, ó, a vida de, quando a gente fala missionário, o pessoal pensa que a gente só fala de Jesus o tempo todo. Na verdade é o seguinte, eu preciso de um visto nesses países. Então, a gente monta empresa, a gente tem que trabalhar. Trabalha numa ONG, monta empresa, ou trabalha em alguma empresa, enfim. Nosso último foi um centro de treinamento, que nós estávamos trabalhando com jovens. Um país depois que a gente mudou também, nesse último país, que foi muito legal, uma cidade muito grande. E, nossa, tem que falar sempre generalizado, né? Uma cidade muito grande e a gente pode montar um centro de treinamento, podemos trabalhar com jovens, investir na vida deles. Então foi muito legal, porque é um país que estava vivendo, ainda vive um certo tipo de ditadura, mas assim, as pessoas não pensam. O pessoal de ditadura, quem vive muito tempo, assim, pessoa tá errado. Então você poder ajudar aqueles jovens, e a gente orava por elas, para aquelas moças. Então isso foi muito legal, poder estar orando. Então quando eu estava doente, eu orava. Uma delas pediu a Bíblia, a gente deu Bíblias para as outras. E a gente não comentou, mas nós tivemos um filho. Nossa, milagre. É verdade, tá correndo por aí. A gente falou, né, da infertilidade, mas a gente não contou do milagre, né? Que Deus nos deu um filho. Ele tem agora 7 anos. E ele era uma das pessoas que mais abriram portas para nós com o povo local. Nossa, desde bebê, desde pequeno. E assim, né, os amiguinhos dele da escola, os pais dos amiguinhos dele, a gente se reunia e a gente teve essa convivência. Então, assim, realmente, Carol, você viver uma vida autêntica, a vida que você teria, né, estando aqui no Brasil, lá, com os desafios, obviamente, de uma outra língua, uma outra comida, você volta a ser criança, porque você tem que reaprender a viver ali, né? Tem esses desafios, mas que quando você consegue ultrapassar esses desafios, é vida. É vida. E é uma vida transformadora, porque você é transformada nesse processo e você vê pessoas sendo transformadas. Gente, muito obrigada. Eu queria que a gente conversasse umas 4 horas aqui, mas eu tenho que passar muito rápido. E eu queria agradecer vocês, que peço, né, que você que está assistindo aqui, ore por eles, ore pelo ministério, ore por esses países. Depois a gente vai colocar lá para o pessoal poder acompanhar nas redes sociais da Frontiers e todo esse projeto. E a gente sempre tem um presentinho para todo mundo que vem aqui, para vocês levarem, guardarem em casa. É o quadrinho do nosso podcast, que a gente sempre fala para as mulheres responderem como Maria, quando o Senhor fala com elas. Eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade, o seu querer. E que o Senhor continue usando tremendamente a vida de vocês. E antes eu já orava, mas agora eu vou orar mais. Se você vire um intercessor, que eu achei isso muito legal, muito importante, a gente orar, mas orar mesmo, assim, comprar a briga de ir lá e orar, que você foi falando, eu lembro que quando eu era criança, tinha um livro,
que falava sobre os países, as necessidades, e todo dia a gente orava, e eu sempre orava por Laos, e agora eu tenho uma amiga que é missionária lá do lado, eu falei, eu preciso ir agora conhecer, que eu orei a vida inteira, Sim. por isso e não sabia como é importante. Então eu quero agradecer vocês. E fazer isso com os filhos, trazer os filhos para orar pelas nações, sabe? O quão importante é as crianças já olharem e verem, poxa vida, eu tenho essa oportunidade de saber de Jesus, mas tantos não têm, né? Então, Deus abençoe vocês. E agora eu tenho um recado para você que acompanha a gente toda semana. Você tem que pegar esse link aqui e mandar para muitas pessoas, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. E nós temos um compromisso toda semana aqui. Eu espero você na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.